Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. No episódio anterior, o de número 179, nosso convidado Guga Mafra tocou em um assunto que achamos que renderia uma conversa interessante: o da pré-venda. No bate-papo com o Guga, ele falou sobre a importância que a pré-venda teve para o livro dele, e como ele tem até explicado para seus leitores e fãs, e como isso pode ajudar a obra a ter uma performance melhor. Pois bem, no episódio de hoje chamamos duas pessoas de setores diferentes para falar sobre o tema. Gustavo Faraon, publisher da Dublinense, que tem apostado no modelo já há algum tempo e não tem medo de experimentar novas ideias. E Ricardo Pérez, líder de gestão de livros da Amazon, para contar sobre o lado de uma grande varejista. Na conversa, eles falaram sobre o fenômeno da pré-venda. Será que ela realmente ajuda na visibilidade de uma obra? Funciona? Como é feita? Quais as boas práticas? Como engajar o leitor? E há alguma regra? Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E você já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 180, do dia 23 de agosto de 2021, gravado no dia 19. Eu sou o Fábio Rara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto, e a edição de Gil Luiz Mendes. E agora, nossa conversa com Gustavo e Ricardo. Ricardo e Gustavo, super obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. E só contando um pouquinho para vocês de como é que surgiu esse tema, né? No episódio número 178, que a gente recebeu o Guga Mafra, e ele veio para poder falar sobre esse projeto transmídia dele, né? Esse podcast que virou um podbook e que depois virou um livro em texto, tanto em papel quanto digital. E aí ele falou muito sobre pré-venda, né? E aí a gente falou assim, putz, esse está aí um assunto que a gente podia chamar um varejista e um editor para a gente poder debater esse assunto. Então, só contando para vocês de onde veio essa nossa vontade de debater esse assunto hoje. E eu queria começar perguntando para você, Gustavo, que está numa das pontas aqui representadas, né? Como é para a Dublinense esse processo de pré-vendas, né? Se é todo o livro que vocês fazem uma pré-venda, com que antecedência vocês fazem essa pré-venda, e como é que vocês tomam a decisão de usar ou não essa estratégia, ou se usa essa estratégia para todo tipo de livro de vocês? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Olha, a gente, como uma editora que tem como filosofia assim, abraçar o caos um pouco, a gente não tem uma coisa super quadradinha, super sistemática de tomar essas decisões, né? A gente começou fazendo pré-venda lá atrás, na verdade, um objetivo de livros que tinham mais potencial comercial, a gente conseguir largar já na lista de mais vendidos. Assim a gente começou a fazer as pré-vendas, talvez coisa como 7 anos atrás, alguma coisa assim. Acontece que depois, morte da Saraiva, morte da cultura, etc., começou a ficar um pouco mais difícil de colocar os livros na rua e tudo mais, e como muitas editoras, a Dublinense também começou a sentir a necessidade de antecipar um pouco a sua receita, né? E é daí, mais ou menos, que começa essa ideia de fazer pré-venda e tudo mais. Então, não tinha mais aquela questão de tentar largar na semana que o livro é lançado, já ter vendido, alguns milhares ou muitas centenas, etc., para eventualmente pegar uma lista, né? Então, o objetivo passa a ser outro. Quando o objetivo passa a ser outro, pelo menos para a gente, passa a importar menos, digamos assim, o potencial comercial do livro. Se é um livro que tem super potencial, que vai provavelmente vender muito, se é uma aposta de um autor pouquíssimo conhecido e que vai demorar um tempo ainda para engrenar, assim, a gente acha que vale igual fazer a pré-venda, né?
A gente teve experiências de pré-vendas que a gente deixou 3 meses, mais ou menos. A gente teve experiências de pré-venda de 15, 20 dias. O que funcionou melhor ou pior, a gente não sabe explicar, às vezes uma coisa, às vezes outra. Nunca identificamos nenhuma regra e a gente vai simplesmente tentando e apostando muito no feeling. Por exemplo, dentro da editora, eu sou um entusiasta das pré-vendas mais longas, de 2 meses pelo menos, enquanto que o Eduardo Krause, que, né, ganhou o prêmio Publish News, ali, o nosso famoso estagiário libado, ele não gosta das pré-vendas longas e ele fica tentando nos convencer a fazer pré-vendas mais curtas. E a gente fica nesse constante embate e a gente fica experimentando. Tá? Então, essa é que é a real das realidades. Agora, isso eu estou falando das pré-vendas que a gente faz através do nosso site, né? Através da nossa plataforma. A gente também faz bastante né, tentativas de pré-venda com parceiros. Então, é comum que algumas livrarias entrem também na pré-venda, pré-venda exclusiva para um clube de leitura, ou não dentro do clube, mas pela plataforma de venda de algum clube e tal. Então, a gente vai fazendo tudo de acordo com o que a gente acha que o livro tem de potencial e com alguma eventual parceria que a gente consegue encaixar que tenha a ver com o público para aquele livro. Né? Acho que a minha resposta não ajudou nada a ninguém, a não ser dar um abraço em todo mundo que está perdido nessa maravilhosa vida de pré-venda, de que é isso, não dá para pensar que tem uma regra que funciona para tudo, pelo menos na nossa experiência. Estão fazendo uma experimentação, né? Isso já conta, pelo menos. Vai que daqui a pouco você tem uma resposta mais concreta. Assim, o mercado do livro, a primeira coisa que a gente aprende é que cada livro é um produto completamente novo e qualquer tentativa de criar uma regra para ser copiada e seguida é só frustração, é uma tentativa vã sempre, né? E a pré-venda, para a gente é um pouco assim, porque a gente já tentou copiar coisas que deram muito certo e deram muito errado e etc, porque tem as nuances do projeto, tem o tipo de autor, tem um autor que é internacional que é mais conhecido, ou então tem um autor nacional que pega super junto na divulgação, tudo influencia pra caramba. E tem outras coisas que influenciam, qual é a época, se tem outras, sei lá, se outras editoras estão, sei lá, estão fazendo pré-vendas ou ações muito agressivas, tudo vai influenciar. E a gente é muito pequeno, a gente não tem poder de entrar de voador aí com os 2 pés no nada, assim, sabe? Porque não adianta a gente ignorar também o lugar de onde a gente fala, o tamanho que a gente tem e tal. Então, são muitas variáveis para a gente achar que consegue controlar e tal. A gente, no máximo, vai tentando driblar uma coisa aqui e outra ali, e de uma maneira ou de outra, todas as pré-vendas para a gente funcionam. Tá? Isso é importante. E, Ricardo, a Amazon tem uma escala, evidentemente, muito maior do que a dublinense, né? E, de repente, você consegue estabelecer modas modas num ponto de vista estatístico, não moda fashion, de o que funciona e o que não funciona, quais são as boas práticas, né, do seu ponto de vista do varejo, né? O que é que funciona numa pré-venda e, sobretudo, o que não funciona também, é importante a gente dizer, né? Não, legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Leonardo, Fábio, Maju, Thalita, Gustavo, prazer estar aqui com você também, fazendo essa conversa. E eu concordo bastante com o que o Gustavo falou, né? Eu acho que não tem uma... o Gustavo comemorou aqui. Não tem uma regra, né, exata, assim, não é uma ciência tão exata, né? Acho que depende de todos os fatores que ele mencionou, né? Do autor, do tipo de livro, da época, enfim, acho que tudo que ele citou, eu concordo que são variáveis que acabam influenciando, né? E também do plano de marketing, né, que a editora tem para aquele livro, né? Então, eventualmente, uma antecipação muito grande, sem uma sustentação de divulgação, acaba muitas vezes não fazendo sentido. Então, é um fator adicional nessa equação. Mas para não ficar na resposta, o que a gente, nessa resposta sem uma definição mais prática, o que a gente geralmente sugere para os editores parceiros é que a gente trabalhe com pelo menos 30 dias, tá? Então, eu concordo com o Gustavo quando ele diz que uma pré-venda muito mais longa geralmente
não traz as melhores experiências. Claro que há exceções, né? De novo, cada caso é um caso, mas 30 dias é a moda, vai, pegando a tua expressão, Leonardo, que a gente encontra as melhores respostas, tá? Então a gente geralmente tem trabalhado com essa antecedência. Mas, de novo, vocês vão ver vários casos muito diferentes se vocês pesquisarem no site da Amazon com prazos que não são necessariamente esses, tá? Então, enfim, acho que do ponto de vista de prazo é isso, né? Você perguntou alguma coisa do que dá certo, do que não dá certo, né? Acho que tem duas coisas aqui para acrescentar nessa tua pergunta, Leonardo. Uma coisa interessante são brindes, né? A gente vê que estratégia de brindes é uma coisa que acaba gerando uma atratividade bem interessante para o leitor, né? Eles atraem pela exclusividade, pelo tempo limitado, pela quantidade limitada, né? Então, são fatores que ajudam muito na divulgação e na atratividade do livro para o leitor, na pré-venda, tá? Então, eu acho que é uma estratégia que funciona bastante bem. E casar o plano de divulgação com o período da pré-venda, né? Acho que a possibilidade de poder fazer isso junto com a editora, né? Do ponto de vista do editor, quanto mais conciliado esse timing esse tempo de divulgação, mais o livro vai criar aquele ciclo virtuoso e as pessoas vão conhecendo e a divulgação acaba tendo um papel muito importante nisso, né? Então, acho que uma outra coisa que funciona bastante bem é conseguir casar um plano de divulgação no período da pré-venda que faz com que seja uma crescente, né? Para quando chegar na data de lançamento, aí você de fato está no auge daquele livro, as pessoas super ansiosas pela chegada dele enfim, isso costuma funcionar bastante bem. E do ponto de vista do leitor, né? Eu sou de um tempo que antes não existia isso, né? E até a questão da educação, e o Google também mencionou isso de que por que eu devo comprar antes o livro, né? E o quanto isso ajuda na vida do livro, do autor e etc. Acho que, claro, você tendo esses brindes, etc., sempre vão ajudar. Mas vocês sentem que existe o público entendeu o porquê disso também, né? Dessa diferença. E eu sei que não é exatamente o campo do Ricardo, mas também, geralmente, a boa prática seria também colocar o e-book também na mesma pré-venda também. Deixa eu começar Vai lá, respondendo. Gustavo. Cara, toda a nossa pré-venda, a gente tem um textinho que a gente coloca explicando o que é uma pré-venda e por que a pré-venda é importante, tá? Do ponto de vista de uma editora independente, de uma editora pequena que nem a gente. Então, a gente explica essa questão do ciclo de antecipação, né, antecipação da receita, que, na verdade, né, ajudando a editora e ajudando, sei lá, a trajetória do livro desde o começo e tal. Na verdade, ajuda que mais livros como aquele acabem sendo publicados, etc. Então, tem um componente, digamos assim, político desse consumo de pré-venda. É um dos componentes, né? E eu acho que existe uma quantidade muito grande de leitores, pelo menos dos nossos leitores, que entende isso, porque tem uma coisa que a gente recebe muito, que são perguntas. Às vezes a gente tem um livro à venda, um livro em pré-venda ou em vários lugares. Tem muita gente que entra em contato com a gente e pergunta assim: aonde que eu devo comprar que ajuda mais vocês? É uma pergunta que a gente recebe um monte, porque a pessoa quer assim, eu quero que o máximo vá para, entendeu? Muito, muito. Tem muito essa pergunta. E aí a pessoa, ou então a pessoa pergunta assim, aonde que eu não devo comprar? Falei, não, se está à venda, pode comprar onde tu quiser, não tem livro roubado, vai tudo voltar para a gente. Mas tem essa preocupação da pessoa de saber o que ela está comprando, como que ela está comprando, para onde vai o dinheiro, etc. Eu acho que isso é interessante. Isso eu não notava, eu acho que até assim, um consumo talvez ali mais ou menos um pouquinho antes da pandemia, ou talvez ali 2018 para cá, deixou um pouco mais, eu diria, política essa compra, por esse lado, assim. Então, é uma coisa que eu sinto bastante. Eu não sei como é que isso funciona, né, do lado de um varejista tão grande quanto a Amazon, que também é muito diferente os tipos de contato e tal. Como é que se dá essa relação com os compradores, com os leitores, né?
Esse gancho é ótimo, né, Fábio, Gustavo? Enfim, a perspectiva do leitor acho que é uma ótima forma da gente analisar as pré-vendas aqui. Então, acho que tem algumas coisas, né, que acabam sendo interessantes, né? A primeira, a gente percebe que o leitor ele tem uma vontade de ter o livro em primeira mão. Né? Então, acho que a pré-venda ajuda muito nisso, né? Ele, de certa forma, atende essa necessidade do leitor de ter ali o livro em primeira mão, como eu disse, né? E isso é muito forte, é curioso, né? A gente vê as interações que os leitores têm nos comentários e tal, isso aparece de forma bastante intensa, né? Uma outra coisa que acho que é uma vantagem da pré-venda é a garantia que o leitor tem em receber aquele livro logo que ele foi lançado, né? Então, o risco dele eventualmente esgotar, ou eventualmente dele comprar e ter um prazo para conseguir ter o livro em mãos for maior, e isso, né, inexiste na pré-venda, né? Ele garante ali o exemplar dele, ele sabe quando é que vai chegar, então essa garantia também é algo que a gente percebe como uma vantagem que o leitor enxerga numa pré-venda, né? Uma outra coisa muito interessante assim que eu vejo é o engajamento das pessoas quando você tem uma pré-venda, né? E aí depende muito do tipo de livro, né? De qual que é o livro que está ali em pré-venda, mas você pode ter tanto um efeito meio fã-clube, vamos dizer assim, né? Eu lembro do Sol da Meia-Noite, né? Da saga Crepúsculo, que ficou em pré-venda. Era muito interessante ver as pessoas interagindo, né? Comprando o livro na pré-venda e dizendo quanto elas estavam ansiosas pela chegada da data do lançamento e, né, enfim, nos comentários e nas redes sociais, né? Mostrando esse entusiasmo e esse engajamento, né, que foi crescendo, né, e chegando perto da data do lançamento do livro, né, foi ganhando força, né, junto com a campanha de divulgação que foi sendo feita. Então, é muito interessante, né, a gente vê como se fosse uma onda mesmo de engajamento, de uma ansiedade positiva, assim, sendo construída ao longo do período da pré-venda até o lançamento, né? Então, né, esse exemplo específico que eu dei, né, ele tem mais essa cara de fã-clube, mas acontece também em outros casos que não necessariamente são de uma saga ou né, de uma característica assim, mas eu lembro outro livro que também teve um efeito bem interessante em pré-venda, foi o livro do Obama, né? No ano passado, era um livro muito esperado, né? Muitas pessoas, né, querendo né, conhecer, né, o que ele, como as ideias dele estavam expostas no livro e aí, né, pessoas iam também interagindo, né, um efeito parecido, mas menos com essa cara de fã-clube, vamos dizer assim, né, que eu vi no exemplo do Sol da Meia-Noite, mas, né, pessoas interagindo pelo interesse comum de entender o que, né, o livro traria e, enfim, né, esse mesmo efeito de onda, engajamento positivo aconteceu e até a data do lançamento, e isso acaba ajudando a impulsionar a venda do livro, né? Então, acho que é um efeito bem interessante, né? E uma outra vantagem que eu acho que é importante destacar na pré-venda é a gente garantir o menor preço durante o período. Então, se tem alguma oscilação de preço durante o período de pré-venda, né? A gente tem a política do menor preço na pré-venda, que o leitor vai pagar o menor preço que porventura tenha ocorrido numa oscilação durante esse período, né? Então acaba sendo uma vantagem também financeira para o leitor, tá? Então acho que tem uma série de coisas interessantes que se juntam, né? Enfim, a gente até falou do brinde e tal, que não necessariamente, né, está em todas as pré-vendas, mas são muitos fatores assim que acabam fazendo a pré-venda um momento bem interessante no lançamento, no nascimento de um livro, vamos dizer assim. Eu esqueci de comentar, eu acabei esquecendo de comentar essa parte do brinde, que é uma coisa muito curiosa, porque para a gente normalmente funciona muito bem o brinde, né? E a gente vê realmente editoras de todos os portes apostam muito nesses brindes. Mas às vezes a gente tenta fazer umas campanhas, sei lá, com livrarias e tal, e chega com um brinde, e é engraçado porque acontece também a gente abordar e dizer, ó, a gente fez um brinde aqui para essa campanha, não sei o quê, e eventualmente você diz, não, chega de sacolinha, sai, não quero, me dá só o livro, não quero, não me manda, não quero. Então é muito engraçado porque
eu acho que tem a ver também com os públicos de cada lugar, de cada livraria, de cada editora, como é que, sei lá, como é que a coisa flui, assim, mas mesmo o brinde que para a gente funciona sempre, tem lugares que não gostam de trabalhar com eles quando a gente vai fazer alguma pré-venda ou alguma ação especial. Eu acho isso super curioso. Só E aproveitando, depois, Gustavo, desculpa, claro, antes de mudar, que tipo de brinde esses que dão certos e o que você que já falaram assim, não quero mais? cara, o que mais dá eco bag, sacola, sempre dá certo, mas mesmo esses a gente já fez algumas ações, tá, que a pessoa diz, não quero, tipo, para livraria, assim, não vai rolar, nem manda, e não quero. Então, eu acho bem curioso, mas rola, tudo acontece. Esse é o problema de querer achar uma regra, porque, meu, vai chegar no momento que não vai rolar. E E aí, sobre, Gustavo, Fábio, não, desculpa. eu ia te perguntar até, perdão, desculpa te interromper, mas é curioso, não sei se você nota isso também, mas muitas vezes um brinde que está dando certo, de repente parece que ele para de dar certo e depois ele volta. Tem também uma questão meio de oscilação, não sei se você concorda comigo, assim, mas eu acho interessante, é difícil acertar, né, exatamente, né, porque parece que também, né, tem esse movimento aí de oscilação, né? Cara, totalmente. Eu acho que às vezes as pessoas ficam cansadas da mesma coisa. E às vezes, por exemplo, a gente sempre fez muito marcador de livro, sempre mandou muito marcador de livro. Lá pela Santos a gente parou um pouco de fazer e parou de mandar. Todo mundo começou a reclamar como se o marcador de livro fosse a coisa mais preciosa do universo. A gente voltou, então tá, e é tonelada de marcador para todo mundo. Aí a gente continua mandando. Daqui a pouco o pessoal cansa, joga tudo fora e tal. Então tem realmente sei lá, esse espírito que vai mudando a cada mês, cada semana, sei lá, o pessoal vai enchendo o saco. E, Fábio, lembrando outra coisa que tu tinha perguntado que eu acabei não respondendo sobre os e-books, né? Sim, sempre que a gente começa uma pré-venda, sempre que a gente faz, na verdade, o cadastro dos metadados do livro, a gente já começa automaticamente a pré-venda do e-book. Então, a gente faz isso em todos os livros. Eu não sou um grande especialista em e-book, mas o pessoal lá da Bookwire jura que faz altas diferenças e então eu acredito que a gente faz sempre. Vou pegar teu gancho aqui, Gustavo, para falar do e-book. É exatamente isso, né? E reforço o que o time da Bookwire tem dito para vocês. A gente sempre recomenda exatamente que o lançamento seja feito, né, na pré-venda, tanto para o físico quanto para o e-book, né? E o e-book acaba tendo a vantagem que é da disponibilidade imediata, né? Então, no físico você ainda vai ter ali um período de entrega que pode, né, enfim, ter ali um passinho a mais, vamos dizer, né, na última etapa, né? No e-book você não tem isso. Então, de fato, a gente tem tido experiências bem interessantes de pré-vendas com físico e e-books. Super. Uma estratégia muito, muito boa. Enquanto o Gustavo estava falando mais cedo sobre que às vezes os leitores perguntam para ele, assim, como que eu posso te ajudar, por onde eu posso comprar, no capítulo no episódio com o Gamafra, ele meio que falou a mesma coisa, que às vezes ele explica para os leitores, para os fãs dele, como a importância da pré-venda e como a pré-venda vai ajudar ele mesmo e a própria editora. E outra coisa, Gustavo, você estava falando de como manter o público engajado em todo esse tempo da pré-venda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia de marketing da própria Dublinense, que vocês têm um trabalho muito legal nas redes sociais e com o estagiário libado de vocês. Como é esse trabalho para manter o leitor engajado até esse livro ser realmente publicado e manter ele ansioso? Esse que acho que é o grande, enfim, será o segredo de manter o público engajado todo esse tempo? Porque, querendo ou não, tem livros que nem, como o Ricardo falou, que se vende sozinho, que tem lá o próprio fã-clube dele. Mas como criar um fã-clube para um livro que às vezes está desconhecido e que totalmente novo? Assim, a gente não tem altas verbas de marketing e tal, então o que a gente faz é produzir conteúdo, ser criativo e fazer coisas diferentes e bizarras, e é isso. E a gente, de uns tempos para cá, perdeu completamente a vergonha de arriscar e de ir tentando. Perdeu mesmo, assim, a gente faz as coisas, às vezes decide na véspera umas barbaridades e faz e vamos lá. Então, o que a gente faz normalmente a gente vai contando a historinha do livro até chegar ao lançamento do livro, né? Então, tem o anúncio, que é o grande anúncio, que às vezes é precedido, por exemplo, por algumas imagens, uns pedacinhos da capa, que a Luísa Azardo, que é a nossa designer, que é muito excepcional,
fase a gente vai largando um pouquinho uns teasers antes para ir aquecendo, digamos assim. Aí tem o dia que a gente revela qual é o livro, então, né, mais um pedacinho dessa história. Depois vai ter o momento que a gente vai conversar sobre a autora, quem é essa autora. Se o autor ele está disponível de alguma maneira, a gente faz às vezes, né, o Krause faz o Papo Ilibado, né, que é tipo um talk show bizarro com o nosso autor que a gente está lançando, então vai falar mais um pouquinho do livro, daquele jeito engraçado. Então a gente vai criando coisas para continuamente ir falando do livro. Claro que nesse meio tempo a gente sempre espera e tenta muito que o livro ganhe resenhas e saia na imprensa, e é mais uma desculpa para o livro vai ser... A gente tem para ir continuar falando do livro, né? Então é isso, a gente vai empilhando pequenas historinhas para meio que compor essa narrativa, essa história da chegada do livro. Às vezes dá muito certo, às vezes, por mais que a historinha seja bem montada e bem contada, acaba, sei lá, não engajando tanto, ou não chama tanta atenção, assim, mas é mais ou menos como a gente tenta fazer. E claro, às vezes a gente resolve fazer uma coisa completamente diferente, como, por exemplo, a gente fez agora uma experiência que era uma reimpressão, um livro antigo do catálogo que a gente fez uma edição nova, capa nova, tudo novo. A gente pensou, tá, é um livro bom pra caramba. A gente pensou, como é que a gente vai chamar atenção, né, num livro que não é novo, não é lançamento, que é uma reimpressão. E aí a gente criou que é mais uma barbaridade, a gente tenta ser, sei lá o que a gente tenta, mas a gente criou a tag, que é a TEG, que é o títulos que o estagiário garante. Então é uma venda no escuro, em vez de fazer a pré-venda, a gente disse, ó, aqui não é assinatura, tu vai comprar uma vez, o brinde vai ser, como a gente diz no Rio Grande do Sul, uma coisa muito chinelona, porque a gente não tem verba para fazer nada, mas vai ser uma coisa muito boa. E a gente pegou e fez uma brincadeira, em vez da revistinha, a gente vai mandar uma coisa toda feita à mão pelo estagiário, para as pessoas que compraram, e foi um baita sucesso, assim, as pessoas se engajaram, as pessoas vieram conversar sobre isso, um monte de gente comprou, a gente colocou até a tag na jogada, a gente marcava eles nos posts e a tag respondia e tal. Então, assim, cada coisa a gente tenta, assim. A gente já fez, por exemplo, outra vez uma pré-venda totalmente no escuro de um livro novo do José Luiz Peixoto, português, e aí foi bem ousado, porque um cara com nome, um cara que é muito conhecido, a gente decidiu fazer a pré-venda sem dizer qual era o livro e qual era o autor. E também deu certo pra caramba. E aí nossa narrativa na época foi assim, olha, ou tu confia no teu editor, ou tu não confia, só tem isso para fazer, entendeu? Ou tu acredita no que a gente está fazendo na curadoria que a gente tem, ou não. E foi incrível, cara, foi incrível. E das centenas de pessoas que compraram aquele livro do José Luiz Peixoto na pré-venda no escuro, 2 vieram reclamar porque era poesia e eles não reclamaram que a gente não avisou que era um livro de poesia. E aí essas 2 pessoas, eu me lembro que a gente falou assim, então faz o seguinte, tu pega o livro, tu lê o livro. Se não gostar, tu só diz assim, não gostei, a gente vai te devolver o dinheiro. E os 2 leram, gostaram e ainda disseram, não, desculpa, isso aí eu não devia ter feito, realmente foi legal, ter um negócio que eu não ia comprar, eu comprei, foi legal. Então, assim, aqui a Dublinense é freestyle total. Agora, a gente está falando do quão importância da pré-venda tem, né? Da vida dela, a vida do livro começa mais cedo, antes de você ter o livro em mãos, né? Tendo a editora, a campanha é mais longa, se tudo der certo, você coloca aquele número, juntando todo no dia da venda, quer dizer, você tem um número mais representativo, a chance de subir em lista de mais vendidos é maior, esse tipo de coisa, né? Mas o quanto a pré-venda pode determinar a vida de sucesso do livro, né? Porque, por exemplo, eu também é interessante também porque a pré-venda você determina assim, nossa, acho que a gente vai ter que subir essa tiragem, né, Gustavo, de repente, ou do tipo assim, talvez a gente tenha que ajustar um pouco para baixo. Mas e também, vocês conseguem perceber o que acontece com o livro depois? Se, por exemplo, a pré-venda não foi tão bem, as pessoas tiveram um certo receio, depois o livro começou a pegar no boca a boca, ou ao contrário também, a pré-venda foi super boa, só que de repente o livro não era, sei lá, não aconteceu tanto. Vocês tiveram, como que é essa experiência do que a pré-venda determina? Cara, assim, eu acho que talvez editoras maiores e que têm estratégias mais consolidadas e com verbas de marketing mais, sei lá, mais bem resolvidas, podem tirar conclusões nesse nível. Eu te digo que eu nunca toparia
que a gente mexesse no nosso plano de publicação por causa da pré-venda. Porque a pré-venda ela é errática e a vida do livro, pelo menos para o tipo de livro que a gente publica, não é normalmente aquela curva que no lançamento vende horrores, vende pra caramba e depois cai num platô super baixo, etc. Para a gente não tem essa regra. A gente é muito comum que a gente lance um livro que eventualmente nos primeiros meses até, enfim, tem uma atenção no livro, mas não tem uma vendagem super representativa e depois ele vai engrenar, depois ele vai vender muito. Então a gente tem muitos casos de livros que vendem muito mais hoje, anos e anos depois de serem publicados, do que na época que a gente publicou, entendeu? A gente tem, por exemplo, a gente publicou no começo do ano passado um livrinho bem interessante do português Afonso Cruz, que se chama Vamos Comprar um Poeta. Foi legal o lançamento, foi legal a pré-venda, deu tudo certo. Mas hoje a gente vende no mês, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais do que a gente vendeu naquela pré-venda, entendeu? E se eu fosse me balizar por aquele período que eu estava apresentando esse novo autor para os meus leitores, eu estava apresentando esse livro, e agora o livro engrenou, as pessoas leram muito, falaram muito, saiu muita resenha, muita coluna sobre o livro e tal. Isso acontece diversas vezes. Então, eu acho que sim, é possível tu mexer na estratégia de publicação do livro baseado na pré-venda, mas eu não faço isso porque eu acho que nunca é totalmente representativo. Então, eu ainda confio mais nas conversas que a gente tem antes, no que eu realmente acredito naquele livro, na aposta do autor, e a gente faz muita coisa a longo prazo, sabe? E a longo prazo não dá para a gente pegar os 30 dias como termômetro real, assim. Eu sei que tem muitos editores que fazem diferente, e eu não acho que eles estejam errados, assim, é uma questão de filosofia mesmo. Só comentando sobre esse ponto, né, como eu vejo, eu acho que a pré-venda, ela entrega tudo aquilo que a gente foi falando no papo até aqui, né, para ajudar a que esse processo de nascimento do livro seja melhor sucedido, né? Então, tanto o engajamento que ele gera, quanto a sensação do leitor ter o livro em primeira mão, a garantia de receber, enfim, tudo que a gente foi falando, né, a possibilidade de um plano de divulgação casado e que alavanque melhor o início desse livro. Então, tudo isso são formas de fazer com que esse começo seja melhor, mas o protagonismo está no livro, né? Então né, a pré-venda ela ajuda, mas ela não tem a capacidade de fazer com que o livro seja um sucesso se ele não for um bom livro, né? E vice-versa, né? Muitas vezes uma pré-venda que muitas vezes não teve um resultado tão primoroso, a partir do momento que o livro é efetivamente lançado, ele pode, né, cair no gosto das pessoas e ser muito comentado, recomendado e virar um best-seller. Então, concordo com o Gustavo quando ele diz que não há uma regra, né? Acho que a gente tem casos de pré-vendas que começaram super bem e depois o livro não foi tão bem, e o contrário também. E aí, né, mais uma vez, o protagonismo está no livro, claro, mas a pré-venda a gente enxerga como uma forma de fazer com que esse nascimento do livro seja melhor sucedido. Então, ela vai ajudar, né? Mas o livro, né, tem né, o que cumprir o seu papel, né? A pré-venda não vai resolver, eventualmente, um livro que não seja bem recebido pelos leitores. Deixa eu só complementando aqui, porque enquanto o Ricardo falava, eu me lembrei, na verdade, de exceções ao que eu mesmo falei, ou seja, vou discordar de mim mesmo agora, que é uma coisa que eu faço com uma magnífica frequência. Na verdade, alguns livros que a gente fez experiências de tiragens menores ou muito pequenas e tal, a gente sim usou a pré-venda para dar para ver mais ou menos como é que a gente sairia com o livro e tal. Mas aí são livros de baixíssima tiragem, livros que a gente estava resgatando e tal. Aí a gente usou sim a pré-venda para dar como esse termômetro e tal. Mas são casos diferentes, assim, acho que, enfim, é isso. A gente começou a conversa falando sobre, né, o que vocês considerariam boas práticas para pré-venda, mas tem alguma coisa que vocês considerariam muito ruim para uma pré-venda, que vocês tipo, não fariam de maneira alguma, não recomendariam? Muito ruim, Maju? Não me ocorre nada, não sei se o Gustavo tem alguma coisa, mas enfim, eu acho que aquelas coisas que a gente falou no início são boas práticas, né? Segui-las acaba ajudando, né? Mas alguma coisa
que seja muito ruim, às vezes uma pré-venda muito curta, né, enfim, eventualmente não consiga gerar esse tempo de engajamento que a gente mencionou, pode ser desinteressante, aí né, gerar até um desestímulo no processo de pré-venda como um todo, mas aí está muito evidenciado por conta desse prazo, mas não dá para dizer que é algo muito ruim, né? Acho que Tipo, simplesmente não não colocar capa. indicado. Então, mas verdade, Fábio, esse tipo de coisa seria muito ruim, mas acho que já é tão fora que nem me ocorreu mencionar, boa. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é muito ruim, que é você não entregar o que você está prometendo. E aí, quando eu digo, não é só de não entregar o livro, ou o brinde, ou o produto, mas eventualmente você errar feio, por exemplo, na expectativa de entrega do lançamento mesmo do livro, assim, né? E isso já aconteceu com a gente, sobretudo ali no começo da pandemia, porque a gente tinha alguns livros em pré-venda, começou a pandemia, e daqui a pouco ninguém sabia que mundo era aquele que ia acontecer depois de março, ali em abril do ano passado, e a gente deu uma travada geral, e aí alguns livros acabaram atrasando, 2 livros atrasaram, e aí isso é muito ruim, porque você está prometendo, você cria uma expectativa, e é fundamental que a editora, né, possa cumprir essa expectativa na pré-venda. Pré-venda é basicamente uma relação de confiança. Você está dizendo para o leitor, você vai ganhar primeiro, você me ajuda aqui, eu te dou o privilégio de receber o primeiro livro, etc. E tal. Porém, né, isso aconteceu 2 vezes no começo do ano passado, e aí, um pouco pelo nosso estilo, sei lá, pelo nosso tamanho e tal, a gente sendo sempre transparente, contando o que estava rolando, né? Contando as escolhas, contando as decisões, explicando por que a gente ia fazer uma coisa, o que aconteceu. A gente não teve nenhum problema e normalmente nossos leitores e tal são até, sei lá, bastante compreensivos, próximos, não sei nem como adjetivar, assim. E rolou tudo numa boa. Mas quando rolou isso, a gente fica sempre muito preocupado, a gente fica tenso, porque a gente sabe que a pré-venda é um compromisso, né? A pré-venda tem que ser um compromisso. E eu acho que isso que aconteceu com a gente, espero que não aconteça mais, mas eventualmente, né, pode vir a acontecer, a gente não está no controle de todas as coisas. Eu acho que esse é um erro muito importante, que não se deve fazer, que é estimar errado ou eventualmente ter algum problema que você não consiga cumprir o prazo prometido na sua pré-venda. E, Ricardo, editores, né, pensando que a gente está falando basicamente com editores e livreiros, editores que queiram fazer pré-vendas com vocês na Amazon, qual que é o procedimento, quem deve procurar, como é que faz, qual é o caminho das pedras? Não, legal. O caminho acaba sendo nas conversas que o time tem com as editoras, né? Então, nas relações que a gente tem cotidianas, a gente acaba definindo junto com a editora quais são os livros que entram em pré-venda, e enfim. Então, acho que é o caminho de procurar o time que atende a respectiva editora e combinar para entrar no ar mesmo. Não tem muito segredo, Leonardo. E você falou de conversar com o time da editora e ver quais livros vão entrar ou não vão entrar, mas você tem tipo uma porcentagem de quantos livros que vocês colocam em pré-venda e quanto vão direto e não tem isso? Varia muito, Thalita. O que a gente costuma dizer é que, por nós, a gente não teria uma limitação. Assim, se a gente pudesse ter tudo em pré-venda, para a gente seria ótimo, tá? Mas aí depende muito, né, de editora para editora, da estratégia de cada uma delas, né? Então, não dá para dizer que tem um número médio, assim, sabe? É muito, muito diferente, né? Mas o que a gente procura estimular nas conversas é que, né, a pré-venda seja feita para o maior número de casos possível, né? Se dependesse da gente, acho que a gente teria todos os livros em pré-venda. É claro que isso não é viável, mas, né, esse é o objetivo, né? Por conta de tudo que a gente foi falando aqui. Mas depende, de novo, de cada estratégia, da estratégia de cada editora, assim, não é uma regra única. E acho que para terminar o nosso papo aqui, se vocês não tiverem mais alguma coisa a acrescentar, o que acontece quando a editora não entrega o livro na data certa? Bom, vou responder aqui do nosso ponto de vista, né? Como disse o Gustavo, né? Acho que essa é a pior coisa que pode acontecer numa relação de pré-venda, né? Então, geralmente o que
a gente faz, né? Claro, sempre conversando com a editora, é disponibilizar a versão do e-book, se aquele livro tem a versão de e-book para os clientes, para tentar minimizar esse sentimento de frustração, né? Então, eles acabam recebendo o e-book. E a gente geralmente, junto com a editora, define algum tipo de compensação para o cliente, né? Que a gente entende que a experiência não pode ser prejudicada, né? Tudo que a gente falou no início, né? Toda aquela expectativa de ter o livro em primeira mão, né? Então, enfim, claro que acaba sendo uma gestão caso a caso, mas a gente sempre busca tentar entregar a melhor experiência para o cliente, Fabio. Não, realmente parece um pesadelo. E você, Gustavo? Mas é isso, assim, ninguém planeja problema. Então, quando ele acontece, você normalmente não está ali preparado para saber o que fazer. Assim. No nosso caso, eu acho que o que a gente fez e que eu faria todas as vezes é ser absolutamente transparente no exato momento que você sabe que vai ter um problema, que vai ter algum atraso, já comunicar isso para que não seja uma surpresa em cima da hora, explicar. Às vezes é interessante, por exemplo, comunicar, então, vai ter algum atraso, qual é o motivo do atraso? Tem alguma coisa específica? Fala o que é. Tem alguma questão de produção? Mostra a produção sendo feita, vai acompanhando. Então, por exemplo, quando a gente teve desses casos, o que a gente fez foi quase que um reality da produção do livro. Tudo que a gente fazia, a gente mandava. Olha aqui, a capa foi aprovada, a capa ficou pronta, mandamos para a gráfica, está rodando na gráfica, foi encaixotado. Então, assim, todos os passos para ver, assim, olha, rolou essa treta, mas estamos aqui, estamos fazendo, e perdão, e é isso, sabe? Acho que é bem importante ter essa transparência mesmo com as pessoas que confiam em ti. E só pegando agora, Fábio, que eu me lembrei de fazer um comentário que, assim, a gente fala de pré-venda, mas existem tipos de pré-venda, né? E eu vejo, por exemplo, hoje em dia, com os metadados e muitas livrarias, né, extraindo essa informação automaticamente quando você faz o cadastro, isso torna que, na prática, todas as livrarias, a partir do momento que você cadastra, elas começam uma pré-venda. Às vezes elas nem sabem, mas já está lá em pré-venda, né? E é diferente de ações exclusivas, e daí eu acho que muito do que a gente falou talvez se aplique até mais a ações exclusivas de pré-venda, talvez, do que as ações normais e que estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu estava falando de ações no nosso site, que normalmente são exclusivas, ou ações que a gente faz às vezes com parceiro, tipo a Tag mesmo, a gente faz algumas ações de pré-venda exclusivamente para eles. Eu vejo, por exemplo, na Amazon, quem faz pré-vendas muito bem feitas, o pessoal da Antofágica, do Daniel Lameira, faz muito bem essas pré-vendas exclusivas e tal. Eu acho que as dinâmicas, elas, em cada caso, elas são um pouquinho diferentes, assim. Mas me parece que, digamos que a pré-venda hoje, eu diria que é mais difícil não fazer pré-venda do que fazer a pré-venda, porque no momento que tu cadastrou os metadados, já está lá, é só alguém ir lá e comprar, e tu não tem nada para fazer sobre isso, já está lá vendendo. Gente, isso. Gustavo, Ricardo, queriam acrescentar mais alguma coisa antes de irmos para as nossas indicações? Do meu lado, não. Obrigado, Fábio. Ótimo papo aqui com todos. Não consegui indicar nem boas práticas, nem como fazer, nem nada, nem do assunto principal. Não vou usar aqui, tentar indicar nem. Não é verdade, não é verdade. Você deu muitas dicas boas, Gustavo. Não, acho que mais rico é isso também, não é? Tipo, a gente não impôs regras antes de falar outra coisa, mas acho que valeu essas experiências que você passou também, inclusive as não tão boas, né? Então, acho que vale muito a pena a gente ter ouvido. Mas obrigado. Vamos agora para as indicações? Leonardo Neto, quer começar hoje para manter a nossa pequena tradição? Vamos lá. Já que a gente está falando de pré-vendas, o Gustavo falou aí de metadados, né? Eu vou indicar de novo o Publish News+, que é a plataforma exclusiva para assinantes do Publish News. Lembrando que lá tem um serviço chamado Próximo Capítulo, que é justamente isso que o Gustavo disse, né? Onde a gente coloca os livros que só vão chegar às livrarias daqui a 45 dias, mas já estão em pré-venda.
essa sessão é turbinada pela Metabooks. Então a gente pega lá dentro da plataforma da Metabooks os livros que só vão estar nas livrarias daqui a 45 dias e já entrega isso de bandeja para quem for assinante do Publishing News+. Ricardo, quer fazer uma indicação pra gente, por favor? Claro, eu posso fazer. Então, primeiro, vou aproveitar aqui o espaço para pedir para os ouvintes entrarem no site da Amazon na barra de lançamentos, porque lá tem todas as pré-vendas que a gente tem hoje ativas, então acho que tem bastante coisa legal ali que vai atender diversos gostos dos leitores. Mas para ser mais específico, já que, né, pegando o gancho do Leonardo aqui, que a gente está falando de pré-vendas, eu vou recomendar uma pré-venda, né, que a gente tem no site, que é a série da Roda do Tempo, que está sendo relançada agora, né, e todos os livros estão em pré-venda, e além disso vai ser uma série do Amazon Prime Video, então sim, a gente está super ansioso pelo lançamento e a repercussão inicial está bem legal, então fica minha dica aqui. Muito bom. E você, Gustavo, indica alguma coisa pra gente? Indico irem lá no nosso site, que a gente está fazendo 12 anos agora em agosto, e a gente fez mais uma promoção, uma feira meio absurda, já que não dá para a gente se reunir fisicamente. É uma feira no qual o nosso famoso estagiário Libado fez um standzinho de papelão na sua própria casa e faz lives diárias conversando com os transeuntes virtuais e indicando os livros como se estivesse numa feira normal. É uma maluquice, mas funciona lindamente e eu todo dia eu entro lá só para ouvir as conversas. Então quem está com saudade de feira, de bater papo sobre o livro, enfim, foi como a gente conseguiu criar uma maneira minimamente próxima de voltar para aquele mundo pré-pandêmico. E até quando vai? Até 31 de agosto, que é exatamente o dia no qual completamos 12 anos. E, né, como a gente mesmo fez questão de comunicar 12 anos, pré-adolescente, imaturidade total, e assim é a promoção imatura da Dublinense. Eu faço muita questão que Thalita, Maju e Fábio façam as suas indicações, não sejam jabazentas como eu, Ricardo e Gustavo fizeram. Por favor, não me decepcionem. Não, e ainda, Gustavo, tá fazendo um estrago aqui em casa também, eu posso fazer o quê? Já, tipo, a Erika, minha esposa já falou assim, tem uns livros aqui, tem? Eu falei, tá bom, vamos lá então, né? Então... Não, por enquanto não deu certo, Léo, eu até suportei, digamos que eu continuei com o jabá do Gustavo, mas... Thalita, já que você abriu o microfone, conta pra gente. Não, na verdade eu ia continuar o jabá do Gustavo, porque antes da gente começar esse episódio, a gente estava comentando sobre a feira da Dublinense, né? Tava comentando que eu adorei o jeito que vocês fizeram o estagiário libado atrás da banquinha de papelão. Mas enfim, a minha indicação vai ser outra para não continuar esse jabá. Eu assisti esse final de semana uma série da HBO, The White Lotus. Ela é meio bizarra, tem só 6 episódios, e conta a história de vários hóspedes de um hotel no Havaí, todos brancos e super privilegiados, que vão passar uma semana ou 2 lá nesse hotel. E é um show de vergonha alheia que você sente de cada um dos personagens, sabe? Aí você fica assistindo, você fica naquela angústia de por que eles estão fazendo isso. E, enfim, ela é boa, sabe? Você fica o tempo inteiro pensando, meu Deus, que vergonha alheia. É boa, eu recomendo. Não vou dar spoilers nenhum dessa série, mas são só 6 episódios e já vi que foi renovada para uma segunda temporada. E a ideia é que cada temporada seja, que acho que num hotel diferente, só mostrando como é que é a vida bagunçada desses hóspedes que às vezes entram nos hotéis. É isso. Nossa, tem uma coisa que eu odeio, desculpa, mas eu vou comentar. Eu odeio filme de qualquer tipo de vergonha alheia, sabe? Tem comédias baseadas nisso, né? Eu odeio, eu me sinto mal, assim, tipo, você vê aquela pessoa... Não tem aqueles filmes, bem comédia americana também, que o casal passa a noite inteira se ferrando, depois não sei o que, cada vez pior, e no final todo mundo feliz, mas me dá até um negócio. E você, Maju? Eu tô pensando aqui, faz semanas que eu tô lendo a trilogia Grisha, a duologia do Six of Crows, então eu já indiquei os 2, não dá pra indicar de novo. Então eu vou indicar um deck de tarô
que é da Isis Editora, se não me engano, que é o Tarô da Bruxa Moderna. Ele é uma releitura do tarô clássico do Rider-Waite, só com ilustrações de mulheres nos dias atuais. Então ele é todo adaptado para os dias de hoje. Eu gosto muito desse tarô. Tá bom. Hoje temos indicações bem diferentes, né? Então, eu vou indicar... Ô, Fábio, só porque, antes que eu me esqueça, como o Léo nos constrangeu por ser muito jabazentos e tal, agora eu faço questão, eu preciso, é uma questão de honra, fazer uma indicação, um distanciamento completo. Então eu vou... assim, às vezes eu passo por momentos que eu não consigo mais ler nada, porque eu tenho que ler muito por obrigação, aí chega uma hora que você tranca e você precisa dar uma resetada no cérebro. E aí, um dos livros que me permitiu fazer isso, que eu achei um livraço muito bom, um livro bem pequenininho, editado pela editora Moinhos, uma autora chamada Maria José Ferrada, se chama Cramp, o nome do livro. E é um livrinho bem pequenininho e muito, muito bom, e é isso. E veja bem, eu não constrangi ninguém porque eu me incluí, porque eu também fui jabazento. Eu indiquei o próprio PUBG News. Léo, eu conheço essa estratégia aí. Eu conheço essa estratégia de se colocar aí na crítica total aí. Então agora já me redimi. Mas na verdade, Léo, eu não vou conseguir fazer isso, em parte, mas vai de conta que eu vou fazer 2 indicações. Uma de um documentário na Netflix. Eu sei que as nossas indicações estão todas de alto astral, mas essa é menos, mas eu fiquei completamente impactado, que chama Three Identical Strangers, que é a história de 3 irmãos gêmeos que eles foram separados e descobriram em vida que tinham irmãos gêmeos. Porque eles foram dados para adoção nos Estados Unidos e de repente eles vão descobrindo, mas o que eu posso contar para não estragar tanto eles faziam parte de um estudo psicológico, tipo, para analisar o quanto os nossos genes ou o ambiente influenciam na vida das pessoas. Quer dizer, fizeram por querer. Mas, assim, é muito, muito chocante e mas é emocionante ao mesmo tempo e dá um negócio assim, mas acho que vale muito a pena ver que também pessoas que não são tão legais e justificam a ciência por isso. Sou super a favor da ciência, mas também, né, tem alguns limites. E na segunda parte, desculpa, Léo, mas, né, eu dou algumas aulas falando sobre e-book, audiobook e podcast, e eu tenho feito um laboratório que é as pessoas que participam produzir um podcast. E um deles que chama Batendo Prova, que é um podcast bem legal, que conta os bastidores do mercado editorial. Eu coloco aqui, inclusive, pra gente que às vezes, né, nas nossas pré- ou pós-podcast, a gente fala algumas coisinhas aqui, mas procurem, e a gente também tá procurando pessoas que contem, né, suas histórias, ou suas fofocas, ou seus perrengues, ou coisas boas. Então, procura Batendo Prova aí no seu tocador de podcasts. Juro que é bem divertido, não é só um jabá. Como o Léo, eu peço desculpas aos nossos convidados por serem maltratados pelo nosso editor aqui, mas ele é legal às vezes, tá bom? Eu não maltratei ninguém. Temos um programa, Fabinho? Temos um ótimo programa. Obrigado, Gustavo e Ricardo, pela presença aqui, por dividir essa experiência com a gente. E antes, queria só parabenizar o Gustavo aí pelos 12 anos da Dublinense e agradecer vocês pelo convite, viu? Muito bom, obrigado pelo papo. Valeu por ter me escalado para falar sobre um assunto que eu claramente sou freestyle total, do lado de alguém que claramente sabe o que está falando, né? Então, eu fui muito prejudicado por essa comparação, mas tudo bem, a vida é assim mesmo e vamos. Obrigado, gente. Até a próxima.